Boa tarde a todas e todos que estiverem acompanhando essa atividade hoje aqui no Sindicato Sintrajuda. Eu fico muito feliz de vir aqui participar. Minha autodescrição: eu sou uma mulher negra de cabelos castanhos aqui encaracolados. Estou usando uma blusa cinza e um colar colorido. Bom, fazer essa atividade, as atividades no mês de dezembro ou de novembro, é para nós uma tarefa grandiosa e de primeira ordem, porque nós estamos falando das mulheres, dos negros e negras da classe trabalhadora. Falar da nossa realidade é, é uma coisa comum no dia a dia. Nós somos as mulheres mais comuns da classe trabalhadora. Aqui no Brasil, nós somos maioria. As mulheres negras são maioria aqui no Brasil, é maioria. E falar da mulher negra é falar no mínimo, de uma dupla opressão, tá? Porque quando as nossas antepassadas, os nossos antepassados foram arrancados do continente africano para vir produzir a riqueza, trabalhar aqui no Brasil na condição de escravizados, e assim ficamos por 380 anos. Depois disso, depois de quase 4 séculos, né, vivendo nessa condição de escravizado, de escravizada, as mulheres negras, além de trabalharem muito, elas também não tinham sequer direito à família, não tinham direito de cuidar dos seus filhos, não tinham direito de amamentar, não tinha, eram vítimas não só do trabalho escravizado, mas também dos estupros, né? A iniciação sexual dos meninos eram obrigados a ser feitos nessas mulheres, e os homens, né? Também estupravam essas mulheres. Da mesma forma que hoje, nós, negras e negros da classe trabalhadora e o conjunto da classe trabalhadora, vivemos uma realidade não por escolha, mas por uma condição que nos é imposta. Nos é imposta pelos grandes empresários, né, das grandes empresas nacionais e multinacionais, e pelo Estado. O Estado é quem regula as relações nessa sociedade, e essa sociedade que transformou as diferenças das mulheres negras em desigualdade. Nós vivemos numa sociedade que ela se ergue sob a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas isso não foi para todos os seres humanos. Ao contrário, na verdade, o capitalismo, desde o seu surgimento e o seu desenvolvimento, ele nasce mergulhado em sangue e no trabalho escravizado, porque toda a América praticamente teve trabalho escravizado para garantir o desenvolvimento da indústria nascente que existiam na Europa, principalmente na Inglaterra, mas não só a Inglaterra, França, os grandes países desenvolvidos da Europa nesse período, Holanda, eh, Portugal, e por aí vai. Sair, depois de tantos anos, mais de 3 séculos, quase 4 séculos, de luta pela liberdade, das fugas para os quilombos, finalmente chega no Brasil a abolição para o trabalho escravo, em 1888, mas essa abolição não veio acompanhada de uma única reparação pelo Estado brasileiro e pelos capitalistas que, por quase 4 séculos, tiveram trabalho escravizado, ou seja, toda a riqueza existente no Brasil e mais aquela que era exportada para a Europa, para o desenvolvimento industrial na Europa, é produto do trabalho escravizado de homens e mulheres aqui no Brasil, tanto negros quanto indígenas. Serviu para potencializar e para garantir o desenvolvimento da sociedade capitalista, onde lá o trabalho era livre, assalariado, que é o tipo de trabalho, a característica específica
que dá a identidade da sociedade capitalista. E nós, ao sair dessas senzalas, ao sair da casa dos senhores de escravos, sem absolutamente nada, fomos jogados nas ruas e também nas ruas não podíamos ficar, porque os negros e negras eram tidos como pessoas feias, que enfeiavam as ruas, e havia, por parte da burguesia brasileira, a busca por embranquecer o país. Nas ruas também nós não podíamos ficar, né? Tanto é que depois disso é garantida no Brasil, por exemplo, é formulada no Brasil, é criada no Brasil uma lei que é a lei da vadiagem, né? E essa lei ela existia para criminalizar os negros e negras desempregados que estavam nas ruas, que não tinham casa para morar e que não tinham terra. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos e a todes. Primeiro, queria agradecer o Sintrajude pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. É sempre muito bom, né, dividir os espaços com vocês. Eu sempre falo isso para a Isabela, e é sempre uma honra. E também estar do lado da Manuela, né, que é uma grande companheira do PSOL, que a gente milita junto, né, nos movimentos de pessoas com deficiência. Então, é muito importante estar ao lado da Manu nessas construções. Vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, eles estão na altura do ombro. Então, eu estou usando um brinco que é meio torto, assim, não sei explicar o que é esse brinco. Uma blusa amarela, uma calça preta social e um tênis branco. Eu gosto, quando eu vou falar de mulheres, né, e de feminismos, eu gosto de iniciar sempre com uma fala da Sueli Carneiro, que eu gosto muito, é que quando nós vamos falar de mulher, é muito importante a gente dizer de quais mulheres a gente está falando, né? De quais mulheres que as pessoas elas estão se referindo, né? Porque as mulheres negras, as mulheres com deficiência, são sempre mulheres subalternizadas, né, ao longo da história. Na história do Brasil, as pessoas com deficiência, principalmente mulheres com deficiência, elas não foram estudadas, né, tanto pelas ciências sociais, pelas ciências políticas, e que é a minha área, né, inclusive. Então, nós temos muita dificuldade em estudar os movimentos de pessoas com deficiência, de mulheres com deficiência. Mas existem autoras, principalmente autoras nossas, né, com deficiência, feministas, que estudaram essas mulheres, né? Então, a professora Débora Diniz, a antropóloga Naigués de Mello. E aí, para falar sobre mulheres com deficiência, é sempre importante a gente retornar na época da escravização de mão de obra africana, né? Momento esse que mulheres com deficiência se tornavam mulheres com deficiência por algumas razões. Uma delas é a questão dos maus tratos, né, e violência que essas mulheres sofriam no percurso até o Brasil. Né? E aí, quando essas mulheres chegavam aqui no Brasil, essas mulheres eram maltratadas pelos seus senhores, e acabavam se tornando pessoas não, né, mulheres com deficiência. Mas para onde essas mulheres iam, né? Essas mulheres acabavam sendo ou vendidas, ou essas mulheres iam para a rua, né, para pedir dinheiro, ou, né, se tornavam mulheres em situação de rua. Então, esses são os relatos de algumas pesquisadoras que estão tratando da deficiência, né? E aí as mulheres com deficiência no Brasil, elas vão ser reconhecidas ou elas vão começar a se movimentar politicamente, mais precisamente na década de 70, né? Principalmente em 1979. Né? Então, começam a surgir as primeiras instituições é, geridas principalmente por mulheres com deficiência, né? Porque anteriormente no Brasil, como eu falei, né, na questão da escravização de mão de obra africana, e aí eu não vou falar de todas as épocas, porque senão não dá tempo, né? E a gente já acabou acontecendo os contratempos, né? Mas em 1950, por exemplo, no Brasil, quando é criado o Instituto de Tratamento da Polio aqui, as mulheres com deficiência e as pessoas com deficiência, as instituições elas tinham o objetivo de adequar então essas pessoas com deficiência, né? De colocar de inserir essas pessoas com deficiência e tratá-las como normais entre muitas aspas, porque normal, né? Nenhum de nós somos. As pessoas utilizam muito essa palavra de o normal, porque o que é normal para nós, né? Principalmente na psiquiatria hoje, né? Então não existem pessoas normais, não existe aquele que é normal e aquele que é anormal, né? Então as pessoas com deficiência elas eram realmente colocadas nessas instituições com esse objetivo. Então, antes de 70, como eu falei para vocês,
não existiam instituições geridas por pessoas com deficiência, que esse era o objetivo, inclusive, que as pessoas com deficiência se tornassem parte do debate e que elas fossem realmente protagonistas das suas próprias histórias, né? Então, essas mulheres com deficiência, elas começaram a questionar o modelo de sociedade em que nós estávamos inseridos, modelo esse, né, que não tratava da diferença, né, das mulheres com deficiência, do feminismo para essas mulheres com deficiência. Nós temos uma autora, a Fatini, que ela vai falar sobre isso num texto muito legal que tem no blog dela, né? O Instagram dela tá como Desbuga, que é o seu feminismo inclui as mulheres com deficiência, que ela vai falar dos movimentos sociais, por exemplo, né? Que ela fala que os movimentos sociais em 2018 eles começaram a se fortalecer muito e sair nas ruas, né, pelo direito das mulheres, as questões reprodutivas, as populações LGBTs, negras, mas ninguém fala, né, até hoje, a respeito da deficiência de uma maneira crítica, né? Então, para a gente é muito importante entender e compreender o capacitismo como central no sistema capitalista de produção e reprodução, né? Como a companheira Vera falou, as mulheres com deficiência, então, elas são muito mais fragilizadas, principalmente as mulheres negras, e não é o que o neoliberalismo traz, né, de uma gincana de quem sofre mais, mas sim de interseccionalidade, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, de usar a professora Angela Davis para falar a respeito da interseccionalidade. Então, essas mulheres, elas carregam, né, intersecções que se entrecruzam. Então, mulheres negras vão sofrer com capacitismo, com machismo e com racismo, né? Mulheres periféricas, então tem questão de classe. Então, é muito importante a gente incorporar esse discurso do anticapacitismo como central. E aí, para a gente falar a respeito de mulheres com deficiência, é essencial abordar a questão da ética do cuidado, né, que a professora, a antropóloga Naiguez de Mello traz muito bem, né? Então, quem cuida de quem cuida, né? Existem pessoas com deficiência que vão necessitar do cuidado durante toda a sua permanência, né? Principalmente mulheres com deficiência. Então, por exemplo, na Política Nacional do Cuidado, nós colocamos que é necessário um cuidado respeitoso, né? Um cuidado que entenda a diferença dessas mulheres e que entenda as necessidades dessas mulheres, porque a gente tem um dado, inclusive, a Manu depois vai falar, porque ela é do coletivo feminista Helen Keller, né? A gente tem um dado do próprio coletivo feminista Helen Keller, que é 40 a 68% das meninas e mulheres com deficiência vão sofrer algum tipo de violência sexual antes mesmo dos 18 anos, né? E o Atlas da Violência, ele traz, por exemplo, que meninas com deficiência intelectual vão sofrer muito mais violência, e que essa violência acontece, na grande maioria das vezes, por parte dos cuidadores, né, dessas meninas e mulheres com deficiência. Então, é muito importante a gente entender essa questão social. E eu sempre falo, né, o que é o capacitismo, que a grande maioria das pessoas não sabe, né, de maneira bastante simplista, né, e depois, para quem quiser entender mais sobre, também é importante ler a Anaí, ler o que as meninas do Ellen Keller estão escrevendo também, que é muito importante, né, ler as autoras com deficiência, mas o capacitismo ele é o preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência, que parte de uma ideia de uma corponormatividade, que é o que eu falei para vocês, né? Quem é normal? Quem produz para o capitalismo? São aquelas mulheres sem deficiência, né? Então, quando a gente analisa os dados da PNAD, por exemplo, mulheres com deficiência ganham 34 a menos por cento do que mulheres sem deficiência, né? Então, essas mulheres, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à cultura, elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso ao mercado de trabalho, né? E quando elas chegam ao mercado de trabalho, na grande maioria das vezes, elas sofrem com o capacitismo, a exclusão e o machismo, né? E quando a gente fala, né, porque por isso que eu comecei com a Sueli Carneiro, quando a gente fala, né, sobre o que é ser mulher, né? Às vezes as mulheres com deficiência não são consideradas nem mesmo como mulheres, né? E isso é uma tragédia social, assim, né, para a humanidade, porque quando a gente vai produzir dados, por exemplo, são pesquisas insuficientes para tratar das questões que abordam a questão do gênero e deficiência, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem um caso de mulheres com deficiência sofrendo violência, sua assistente social, e aí a gente manda a mulher com deficiência, né, para a pessoa, perdão, gente, para a delegacia da pessoa com deficiência.
E aí, quando você trata pessoa com deficiência como pessoa com deficiência, né? Ou como PCD, que eu e a Isa a gente discute bastante sobre isso, você tira a identidade dessa pessoa, né? Então é muito importante que você fale a respeito de mulheres com deficiência. Então, homens com deficiência, eu não, né, não estou dizendo que homens com deficiência não sofram violência, mas eles sofrem muito menos que mulheres com deficiência. As mulheres com deficiência sofrem violência em razão do capacitismo, por exemplo, dos seus companheiros, mas essas mulheres com deficiência, na grande maioria das vezes, as pessoas dizem que o companheiro é um guerreiro por ele estar com essas mulheres com deficiência, né? Por ele aguentar o peso de estar com as mulheres com deficiência. Então, isso também é muito sério, né? Ou essas mulheres com deficiência, por exemplo, é negado o debate à sexualidade. Nós sabemos que discutir sexualidade hoje, no Brasil, é um tabu. Né? É um tabu discutir sexualidade com crianças e adolescentes. Imagine só com mulheres com deficiência, né? Porque essas mulheres com deficiência carregam esse peso, né? De serem angelicais, de serem meigas, de serem infantis, né? Então, é mais difícil ainda. Mas... Tem 10 minutos. Ah, beleza, gente, é que as meninas estão avisando aqui do meu tempo. Mas, por outro lado, e aí eu aponto para passar para a Manu daqui a pouco, a necessidade do fortalecimento das mulheres com deficiência, né, da articulação e realmente da rede de apoio dessas mulheres com deficiência. Então, a necessidade de se organizar em coletivos, né, e falar a respeito de raça, gênero e deficiência, né, e trazer essas mulheres realmente para o protagonismo, né, para os debates centrais da política brasileira, né, para entender o que a gente está vivenciando. Né? Então, por exemplo, a violência policial hoje atinge mulheres e meninas com deficiência. Não sei se todo mundo viu o caso da Tainá Vitória, que foi defender o seu irmão, uma pessoa com deficiência, e foi morta pela polícia. Né? E a Tainá é uma menina, né, que tem cor, é uma menina preta, né, que foi defender o irmão, que também é um menino negro, e acabou, né, sofrendo a violência policial. E aí, alguns movimentos, inclusive, né, estão falando porque a polícia é despreparada para lidar com pessoas com deficiência. Não, a polícia no Brasil, a gente sabe como ela foi pensada. Né? A partir do momento que aqui, pertinho de vocês, teve a Operação Escudo. Então, a gente sabe hoje, né, quem são os Genivaldos do Brasil, né? Quem são os Ruas do Brasil, por exemplo, que foi morto pela polícia aqui na Baixada. E aí, para fechar, é muito importante, estava falando com a Ana Luísa aqui do lado, a questão, né, que a Luciana trouxe da Sônia Maria de Jesus. Né? Quando você é uma criança negra de 9 anos e que é retirada da sua família, com a promessa para sua mãe, uma mulher negra, empregada doméstica, que você vai viver em um lugar melhor. E você é retirado da sua família, e é por isso também que é muito importante o papel do serviço social, e eu falo isso, né? É importante o papel das colegas do serviço social de uma maneira crítica. Porque como você retira uma criança da família dela, acreditando que a sua família não tem condições de estar com uma criança, e leva ela para casa de um desembargador que vai manter Sônia Maria de Jesus em uma condição de trabalho análogo à escravidão. Hoje a Sônia Maria, gente, quando ela foi encontrada, a Sônia nunca tinha ido ao médico, ao dentista, nunca tinha sido socializada em língua brasileira de sinais, que isso é fundamental para a formação e para o crescimento de uma criança surda no Brasil. A Sônia, ela nunca tinha tido convívio social e ela nunca tinha ido à escola. Mas essa mulher é dito pelo desembargador que a Sônia é como se fosse filha para ele. E vocês estão acompanhando o debate da Sônia Maria aqui no Centro Ajude. E vocês sabem que uma mulher que é tida como filha, ela não é na situação que a Sônia foi encontrada. Então, tem algumas coisas para fechar e passar para a Manu que eu quero voltar, né? Acho que é importante todo mundo seguir as redes sociais da nossa campanha global. A segunda coisa é assinar o abaixo-assinado, inclusive vocês podem assinar como sindicato. A terceira coisa nós precisamos cobrar os ministros da segunda turma do STF. Nós vamos fazer isso, né, no mandato da Samia Bonfim, no qual eu faço parte, a deputada Carla Aires, né, vereadora, o senador Suplicy, e a companheira Érica Hilton, né, nós queremos entregar em mãos o abaixo-assinado para a segunda turma no STF. A gente precisa cobrar o ministro Mauro Campbell
de que a Sônia precisa de uma decisão apoiada. E todas as pessoas com deficiência, né, de acordo com a Convenção de Nova York, elas precisam de decisão apoiada quando necessário. Né? Não são todas as pessoas, mas a Sônia foi dito que ela necessitava dessa decisão apoiada. Só que eles não consideraram a decisão da Sônia. Quando a Sônia vai para a instituição, ela fica muito bem. E como a Luciana trouxe, né, foi negado de Sônia ela passar as festas de final de ano com a família, porque essa família oferecia perigo à Sônia. Mas quem oferece perigo? É a família preta e pobre periférica ou é um homem branco que coloca a Sônia na cinzala da escravidão moderna? É isso, gente. Obrigada e novamente é uma honra estar aqui com vocês. Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todos aqui. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra receber esse convite do sindicato, da companheira Maíra, porque a gente não divide a luta agora só nessa trincheira aqui, mas sim de mais tempo, até porque nesses momentos eu gosto de ressaltar quando a gente fala em ancestralidade, vem a cultura negra, né, pra gente, como a Vera tão bem trouxe, mas existe também a ancestralidade DEF, né? Antes da gente vieram outras e nós trazemos justamente esses outros nomes aqui. Bom, trouxe também um material aqui para o pessoal do sindicato, sei que logo logo vai ser mostrado. Bom, dois nomes importantes, não à toa, são nomes de mulheres. Um deles, claro, em alguns momentos eu vou ser redundante aqui também, a partir da fala da companheira, mas não à toa são nomes de mulheres. A primeira delas é a Débora Diniz, que dá o conceito de pessoa com deficiência, e esse verbete, esse conceito também está presente na Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são os mesmos documentos, e também outras mulheres presentes. Não à toa a gente está falando de interseccionalidade. Essa semana eu estive participando da pesquisa da Camila Lamartine, está tirando o doutorado, criando uma tese de doutorado, associando a cultura da mulher feminista com deficiência, fazendo essa ponte, né, Portugal e Brasil. E a gente conversou muito sobre todas as potencialidades de ser interseccional, né? O que é ser interseccional no final, ao fim e ao cabo? A gente tem inúmeras teóricas, mulheres, não à toa, falando disso, mas essa importância de se reconhecer nas lutas diz respeito especialmente às mulheres com deficiência, porque eu, tanto dentro como fora da militância social, cresci sem referência. Né? Eu precisei galgar um bom espaço em termos profissionais, acadêmicos e tudo mais para conhecer meus pares. Então, isso como política pública, né? Como é que a gente pode levar para as políticas públicas? Sônia é um exemplo. Eu sou mulher catarinense, estou usando cabelo escuro na altura dos ombros, tenho pele clara, uso óculos de grau e um cachecol rosa claro, um casaco preto. Sou da região de quem escravizou Sônia. Região essa que tem um pensamento conservador capaz de crime, que é o que está acontecendo com Sônia hoje, e tantas violações de direitos humanos que ela já viveu. Né? E, infelizmente, esse pensamento escravocrata, ele existe, ele está vivo, e pessoas como os recortes sociais de Vera, de Manu, de Maíra, são as que são mais propícias a serem escravizadas. O IBGE de 2018, vocês vão dizer, a gente já está em 2004, passou. Não, eu prefiro falar de IBGE de 2018. Sabe por quê? Neste IBGE, nós, pessoas com deficiência, somos quase 25% da população brasileira. Tivemos aí uma pandemia no meio, um genocida no poder, e em seguida, no censo posterior, esse número passou para por volta de 10% de pessoas com deficiência. Onde é que nós estávamos? Será que morremos todos na pandemia? Obviamente precisamos ser reconhecidos como grupos de risco, né? No período de pandemia. Mas por que esse número diminuiu?
E eu sou muito sincera em falar para vocês que é para evitar comprometimento no que diz respeito às políticas públicas. Por isso, a porcentagem de pessoas com deficiência diminuiu no país. Então, por esse demarcar território de pessoa com deficiência, de mulher com deficiência socialista e militante, eu conclamo para que o IBGE novamente ouça todas as deficiências, porque esse rol atual de deficiências exclui a minha, por exemplo, que não tenho um grau tão alto assim de dependência, eu tô fora, né? Mas ainda assim eu tenho direitos violados. Ainda assim, mesmo há 2 anos e meio apenas em São Paulo, eu precisei abrir boletins de ocorrência na Delegacia da Pessoa com Deficiência em São Paulo por violações de direitos, especialmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Então, novamente, nós somos sim 25% da população e quase 50% das pessoas com deficiência estão nas regiões Norte e Nordeste. A falta de acesso, estar na periferia, deficientizam pessoas. E não à toa pessoas com deficiência estão nas periferias dos lugares menos avançados. Com o devido recorte de gênero, por exemplo, para além do ato da violência já mostrado aqui pela Maíra, 40% também é IBGE, das mulheres com deficiência vão sofrer violência ou já sofreram violência pelo menos uma vez na vida. 40%. E eu vou dizer uma coisa, esse número é maior. Por quê? Porque a gente vive subnotificação. Maria da Penha. Vamos pensar em quem foi Maria da Penha. Uns 1340, se não me engano, o número da lei é essa, de 2006. Uma das 3 maiores leis do mundo no que diz respeito ao enfrentamento à violência de gênero. Maria da Penha, que dá nome a essa lei, se tornou mulher com deficiência graças à violência cometida pelo ex-companheiro. Agora, só em 2019, mulheres com deficiência passaram a ter um inciso específico em casos de sofrerem algum tipo de violência. Seja essa violência adquirida durante o ato de violência, ou esta deficiência já existente, ou pré-existente ou adquirida, é isso que eu quero dizer. Mas veio para a legislação apenas em 2019, ou seja, ontem. Né? O que é isso para um período histórico? E em 2021, por mais que a gente saiba que já é lei, que a gente tente aplicar tudo isso na Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi falado pela primeira vez, e agora promulgado, dentro da Lei Maria da Penha, as questões que envolvem acessibilidade e autorizados pela Justiça as possíveis denúncias realizadas de maneira remota, obviamente por questões de acesso, levando aqui o recorte de que quase 50% das pessoas com deficiência estão nas regiões menos abastadas, Norte e Nordeste. Bom, o caso de Sônia traz a interseccionalidade que nós vivemos, assim como eu falei. Nós, dentro do movimento de pessoas com deficiência, nós questionamos sempre a presença da ausência, que é o que é isso? É o que a galera preta já faz. Eu chego aqui no auditório do sindicato e conto quantas pessoas negras tem. Agora eu também, fazendo uso da ancestralidade DEF, e sabendo que sim, 25%, arredondando o dado, de pessoas com deficiência, 25% dos brasileiros possuem alguma deficiência, faço essa mesma percepção de presença da ausência. Cadê os meus? Chegar aqui no sindicato, para mim, foi muito tranquilo. Mas não é todos os sindicatos, todos os ambientes de luta que eu estou e não enfrento nenhuma dificuldade para entrar. E vou dizer que, no meu caso, pelo menos, é bom estar aqui junto com a Maíra, porque sempre que eu estou sozinha nos espaços, a minha experiência não pode ser a minha, porque somos 25%. É legal dividir esse espaço com outras vivências, com deficiência também.
E não é todo espaço de militância que me recebe. E vejam, eu sou sulista, aquela região do país que caiu muito bem na falsa branquitude, porque o sul do país é negro e indígena também. Estou em São Paulo, tenho uma profissão, tive acesso a um curso superior. E tenho essas questões de estar em espaços. Vocês imaginam, então, quem não tem? Estou no sindicato, sim, dos trabalhadores do Poder Judiciário, e aqui a gente conclama a responsabilidade das áreas, não só no que envolve a própria Sônia, mas também tantos outros. Em 2021, no auge da pandemia, no Triângulo Mineiro, foram encontrados mortos uma mãe e um filho com deficiência, absolutamente esquecidos pelo Estado. Além de tudo, vale a gente destacar, e a pesquisa da minha companheira aqui, as ações violentas da polícia que deficientizam as pessoas. E a gente está vivendo isso hoje, né? Na Baixada. Tanto para a ancestralidade da galera preta, como para a ancestralidade DEF, e aqui eu vou puxar um gancho da nossa companheira Vera, que esteve aqui no começo da nossa conversa. O governo Lula pediu perdão. Mas não adianta perdão para as nossas ancestralidades sem a devida reparação histórica. E o que é o perdão sem reforma agrária? Né? E eu preciso destacar isso, que sem essas reparações históricas e as devidas reformas, porque até ontem pessoas com deficiência também não poderiam ter posses, não existe perdão quando não tem reparação histórica. Dito isso, parei no caso ali do Triângulo Mineiro, né, da mãe e do filho esquecidos pelo Estado. Preciso lembrar de que há apenas 11 dias passou, finalmente, pelo Congresso Nacional o Plano Municipal do Cuidado. E o que é isso, basicamente? É propor justiça social. É propor que homens e mulheres, já que mulheres estão historicamente atreladas ao cuidado, que essa responsabilidade ela seja dividida. Quem vai sentir isso? As mães pretas e periféricas, que é com elas que estão cuidado, certo? Sobre as demandas que envolvem cuidado, trago o livro da Helena Hirata, outra mulher estudiosa, acadêmica, não à toa trata também da interseccionalidade, né? E ela compara profissionais do cuidado no Brasil, no México e na França. A gente pensa no nosso complexo vira-lata, como diz o Nelson Rodrigues, que a situação dos cuidadores franceses e japoneses estão muito aquém da nossa. Muito além da nossa, desculpa, e a nossa sempre é quem. E na verdade não é assim, é uma luta mundial. Considerem ainda que a nossa população está envelhecendo, né? Então as demandas de cuidado vão ser cada vez mais requisitadas nesse sentido. Então, essa noção da busca de justiça social pelo cuidado passa diretamente das pessoas com deficiência. E a pergunta que não quer calar é nós tentarmos solucionar, né, o bem-estar físico, mental, emocional das pessoas que são cuidadas, porque aqui a minha colega falou da questão da violência sexual e dos abusos, como de quem é cuidado, principalmente nesse contexto. Eu, como integrante do coletivo feminista Ellen Keller, endosso a importância da coletividade, levando ainda em consideração que aqui nós falamos em interseccionalidades. Já foi ação do coletivo, mesmo as informações que você trouxe do blog da companheira Fatine no Desbuga. O seu feminismo, ele abarca as mulheres com deficiência? Certamente não. Certamente ainda, infelizmente, o feminismo ainda está atrelado a mulheres brancas e acadêmicas. E esse feminismo eu não quero. Eu quero feminismo de rua e de luta, porque por mais que todas as pessoas com deficiência elas não estejam na rua, por uma questão de acesso, é aquele feminismo de rua que vai nos atingir diretamente. E pasmem, o termo capacitismo, ele não foi abraçado por uma
congresso, conferência, fórum feminista, mas sim por uma ação da comunidade LGBTQIAPN+, do Brasil. Então, que feminismo é esse? Novamente fica aqui a minha crítica. E voltando a falar da noção de coletividade, nós agora, dentro do coletivo, estamos trabalhando num projeto do Fundo Elas Mais, que diz respeito à coleta de dados de mulheres com deficiência atingidas por emergências climáticas. O pano de fundo dessa vez são as mulheres com deficiência do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo muito mais que Sebastião Melo, como vocês podem perceber. E vai vir muita coisa por aí. Convido vocês a seguirem o @coletivo Ellen Keller, de mulheres com deficiência, que a gente traz justamente essas pautas que envolvem a interseccionalidade e onde de fato eu me vejo. Gostaria então de terminar minha fala novamente com a fala de uma mulher com deficiência. Fui falando, todas as minhas falas, todos os meus dados estão ali, eu posso disponibilizar isso para vocês posteriormente. A minha Mingus tem a noção da intimidade do acesso, tem a noção aqui também da questão do cuidado. E o que é intimidade de acesso? As pessoas, em geral, sem deficiência, acham que a gente vai aceitar qualquer coisa, mas não, né? A gente não quer só ser lembrada na Lei Maria da Penha, a gente quer essa lei colocada em prática. Por quê? Novamente, eu sou um caso vivo disso, que estou viva, mesmo com direitos violados, e com o mínimo de acesso, mas eu consegui o mínimo de coragem para ir a uma delegacia denunciar o que vivi, é uma coisa. Agora, uma mulher periférica é outra. Então, não existe luta e não existe avanço enquanto outros povos estiverem tão ou mais atingidos por violações de direitos que eu. Então, peço, por favor, para que vocês sigam minha Amigos, acompanhem o trabalho acadêmico dela, que por mais que você não seja acadêmico, inclusive crio uma fuga de tudo isso, ela escreve de uma forma bastante sensível e também é uma mulher com deficiência. Então, se você quer se aproximar minimamente do que eu e a companheira Mayra estamos trazendo aqui, a gente indica esses nomes para vocês, os termos cultura de acesso, inclusive cultura de acesso, só abrindo um parênteses que eu já vou encerrar, a lei de acessibilidade a gente conhece, a acessibilidade está na lei, agora a cultura de acesso não. Vou dar um exemplo da cultura de acesso. Moro aqui na Quebrada de São Paulo, região da Casa Verde, adoro samba, escola de samba, sim. E voto numa zona eleitoral perfeitamente acessível. Mas o que eu faço para chegar nessa zona eleitoral? Preciso subir 2 ladeiras. Isso é cultura de acesso. Pensar como vou estar nesse lugar acessível e que diz respeito a estar presente também nos movimentos de luta e de mulheres com deficiência. É isso. Obviamente queria falar muito mais, mas agradeço por esse convite. Acho que a gente contou coisas extremamente importantes. E fica por aqui as minhas palavras de agradecimento novamente e os pedidos de sigam esses nomes que a gente citou aqui, porque vocês vão se aprofundar ainda mais a causa das mulheres com deficiência tão invisibilizada mesmo dentro dos movimentos sociais.